É sempre uma alegria estar de volta à igreja e Rossana e eu somos muito gratos a Deus por suas vidas, especialmente pelo carinho, pelas orações, pelo apoio. Frequentemente recebemos alguma mensagem de algum dos irmãos aqui da igreja, das graças, dizendo que a igreja tem orado por nós, algum pequeno grupo tem orado pela nossa vida, e isso enche nosso coração. E sabemos que é pela graça de Deus que a palavra de Deus é pregada para que o povo de Deus possa reconhecer a Deus como Senhor, como Salvador de suas vidas. Então nós temos aí uma dívida de gratidão com essa igreja e com vocês, com cada um de vocês. Nós continuamos na equipe Amanagé, juntamente com outros missionários da igreja, como Marcelo e Claudinha, como Iraque e Silvéria. E já somos ali cerca de 50 missionários espalhados em mais de 15 tribos indígenas na região amazônica, e nós louvamos a Deus porque nós temos vivido aquele momento que todo missionário gostaria de viver. Percebemos as igrejas nascendo, percebemos o povo se convertendo, os indígenas se convertendo, e agora a própria liderança é indígena, são os irmãos indígenas que estão pastoreando as igrejas indígenas em vários lugares da região amazônica. Então nós estamos naquele momento de muita alegria, de satisfação, de celebração a Deus. Vemos agora aquelas igrejas indígenas, elas tomando a frente. Aliás, uma dessas igrejas que estão à frente, Jaime e Cleidinha, que são conhecidos aqui também da Igreja das Graças, a igreja ali indígena em Santa Isabel, essa igreja não apenas tem liderança própria, mas ela está agora enviando membros da igreja como missionários para uma região totalmente não alcançada, ali do extremo norte da Amazônia. Então nós temos visto aquelas igrejas já frutificando para a glória de Deus. Eu até imagino, eu tenho essa percepção de que algum historiador no futuro há de olhar para trás e perceber esta época como uma época de um avivamento de Deus na região amazônica. Porque não é o nosso trabalho do Amanagé especificamente, não é o trabalho de nenhuma missão ou igreja específica, mas em toda a região amazônica, indígenas têm se convertido ao Senhor Jesus. E eles fazem ali suas reuniões, seus encontros, 2 ou 3 encontros anuais, às vezes com 1.000, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, e a coisa funciona muito bem e com pouquíssima estrutura. Cada um traz a sua rede, um pedaço de peixe defumado e um pouco de farinha, e está tudo certo. Não tem inscrição, não tem logística, preparativos, uma organização maior do que esta, e funciona muito bem. Fica aí uma dica para a igreja, para vocês aí na organização dos acampamentos, dos encontros de casais, cada um traz um peixe, um pouquinho de farinha e uma rede, e vai funcionar muito bem. Mas graças a Deus nós temos visto com alegria a isso que Deus tem feito em várias tribos na região amazônica, em várias agências missionárias e igrejas. Rossana e eu, nos 2 últimos anos, desde que nós passamos pela transição da liderança, Cássio e Elisângela, que estão liderando a equipe Amanagé, já há mais de 2 anos, uma liderança assim de Deus, usada por Deus no momento certo. Rossana e eu, portanto, começamos a nos dedicar mais à evangelização de 2 tribos, a tribo Sateré e a tribo Mura. Pela graça de Deus, nasceram ali 2 igrejinhas entre essas 2 tribos, e nós estamos evangelizando outras aldeias, e fica aí um pedido de oração. Se for do agrado do Senhor, para que mais indígenas, Sateré e Mura, se convertam, porque o nosso sonho é ver mais 2 igrejinhas nascendo este ano, naqueles territórios indígenas onde o evangelho ainda não chegou. Nós queremos ver, se Deus assim se agradar, 4 igrejinhas, Sateré e Mura, não apenas aprendendo da palavra, mas também evangelizando outras aldeias. Uma outra parte do nosso ministério, nós dividimos hoje o nosso ministério praticamente em 2 partes iguais, é o treinamento missionário em regiões que nós chamamos de regiões áridas. Então, Rossana e eu gastamos alguns meses por ano com esses treinamentos, não apenas na Amazônia, em outras partes aqui da América do Sul, mas especialmente na Ásia Central, Oriente Médio e no norte da África. Nessas 40 regiões do mundo,
onde o Evangelho ainda não chegou, ou o Evangelho já chegou e uma igreja ainda não nasceu. Há cerca de 40 regiões no mundo consideradas resistentes ao Evangelho, e nós temos tido esse privilégio de dar um treinamento missionário na área de plantio de igrejas em algumas dessas regiões. Nesse ano devemos passar por outras, e nós pedimos, portanto, a oração da igreja, tanto pelo trabalho indígena entre os Sateré e os Mura, para que, se Deus se agradar, mais se convertam e nasçam mais 2 igrejas com sede da palavra de Deus, e também pelo treinamento missionário nessas regiões mais resistentes ao Evangelho, para que o Senhor nos dê sabedoria, como encorajar aqueles irmãos e irmãs que estão nos lugares mais difíceis do planeta, entregando as suas vidas para que o nome do Senhor Jesus seja conhecido. Eu louvo a Deus pela vida desses irmãos e dessas irmãs. Amém, irmãos? Fraco demais? Amém, irmãos? Amém. Contamos com as suas orações por esses 2 motivos missionários. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Se você puder ficar de pé uma vez mais, para lermos juntos a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Este tem sido um texto que tem falado de maneira marcante ao meu coração nos últimos meses. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, logo no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Versículo 2, todos juntos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Versículo 5, todos juntos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Oremos ao Senhor. Ó Deus, é privilégio dos nossos corações estar em Tua presença e abrir a Tua palavra em nossa língua, na língua do nosso próprio coração. É privilégio nosso lermos essa palavra e o fazemos com grande expectativa. Expectativa, ó Deus, não de uma mera tradição, de que ela será pregada a cada domingo nesta igreja, mas expectativa porque nós precisamos do Senhor. O Senhor que olha dos céus para a terra, sonda os nossos corações, o Senhor nos conhece. E o Senhor sabe que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Teu encorajamento, Teu consolo, Teu conforto. Nós precisamos também da Tua exortação, da Tua repreensão. Nós precisamos do Senhor. Ó Deus, nós oramos neste início de noite, neste fim de tarde, como igreja aqui reunida, dizendo: ó Deus, olha para as nossas vidas e nos ajuda, ó Deus, a vivermos uma vida que glorifique o Teu nome, a gastarmos menos tempo com coisas fúteis, frívolas, desnecessárias, mas olha para o nosso coração, ó Deus, santifica a nossa vida, ó Pai, transforma as nossas vidas em vidas que glorifiquem o nome do Senhor Jesus.
É a nossa oração sincera. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Podem se assentar com as suas Bíblias abertas comigo nesse texto. 2 Timóteo, capítulo 4. Paulo escreve esta carta ao jovem Timóteo, sabendo que esta seria a sua última carta. Ao longo desta carta, ele reconhece que ele está pronto para a morte, porque Paulo escreve esta carta de uma prisão em Roma, não em uma prisão domiciliar, como havia acontecido com ele antes, mas agora uma prisão diferente, um cubículo escuro e isolado. E de lá, deste cubículo, o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo esta carta e diz: esta será a minha última carta, as minhas últimas palavras. Timóteo havia se convertido ao Senhor Jesus por meio da pregação do apóstolo Paulo, pela graça de Deus, transformando a vida daquele jovem que morava em uma cidade chamada Listra. E não apenas Timóteo se converteu, mas parte da sua família. Na segunda viagem de Paulo a Listra, Paulo percebe que aquele jovem convertido não era agora um jovem imaturo, ao contrário, era um jovem amadurecido na palavra de Deus. E Paulo convida o jovem Timóteo a viajar com ele em suas viagens missionárias. Timóteo, portanto, ele é discípulo de Paulo, mas também é companheiro de Paulo. Nessa relação de Paulo com Timóteo, uma relação bastante afetiva, Paulo escreve 2 cartas, e esta segunda carta tem este objetivo. Ele quer ensinar o jovem Timóteo a como definir a sua vida pelas marcas do Evangelho. John Stott, ele escrevendo e comentando sobre esta carta, ele diz que esta carta é dividida, como sabemos, em 4 capítulos, e cada capítulo aloja uma exortação de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, a exortação é esta: guarda o Evangelho. No capítulo 2, sofre pelo Evangelho. No capítulo 3, permanece no Evangelho. No capítulo 4, prega o Evangelho. Eu gostaria, neste fim de tarde, de refletir com os irmãos na palavra de Deus a respeito desta última exortação: prega o Evangelho. Como Paulo, no capítulo 4, no versículo 2, ele destaca: prega a palavra, prega a palavra. Eu creio que o ensino mais claro, que o ensino mais objetivo destes 5 versículos, ele se encontra justamente no versículo 2. E o ensino claríssimo é este: jovem Timóteo, prega a palavra. E Paulo parece caracterizar que esta pregação da palavra, ela deve ser imperativa, ela deve ser urgente e ela deve ser bíblica. E eu explico. Imperativa porque Paulo, escrevendo na língua original do Novo Testamento, grego antigo, koiné, ele utiliza aqui para a expressão, para o verbo pregar, utiliza a expressão grega kerisso, que vem de querigma. E esta proclamação audível, esta verbalização do Evangelho, mas kerisso está no modo imperativo. Ou seja, o apóstolo Paulo está olhando para o jovem Timóteo e dizendo: Timóteo, é imperativo que você pregue a palavra. Em nossa vida nós temos muitas atividades, nós enchemos a nossa agenda com sonhos, com pleitos, com ideias, com trabalho, com estudo, com lazer, com relacionamento. E tudo isso é bom, e isso pode ser uma bênção nas mãos de Deus, mas há algo que é imperativo para a vida de todo crente: prega a palavra. Prega a palavra. Não apenas é imperativo, mas é também urgente. E eu acho curioso, meus irmãos, que esse texto é um dos raros textos, preste bem atenção comigo nisto, é um dos raros textos em que Deus, Ele nos leva a nós fazermos alguma coisa fora do tempo.
Porque geralmente a palavra de Deus nos chama, o povo de Deus, para fazermos as práticas da nossa vida e as coisas de Deus no tempo oportuno, no tempo ideal. Até um termo grego no Novo Testamento para definir esse tempo ideal é o termo kairos, é o tempo oportuno que Deus lhe dá para você fazer alguma coisa. Mas curiosamente, nesse versículo 2, Paulo diz a Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, o que, meus irmãos? Quer não. Ele usa aqui a palavra kairos, quer seja oportuno, kairos, quer não. E ele usa a palavra akairos, ou seja, mesmo quando for inoportuno e inconveniente, prega a palavra de Deus. Às vezes nós pensamos que a pregação da palavra deve acontecer quando é inconveniente para outras pessoas, mas não para nós. Não é isso que diz o texto. Parece que o texto se refere tanto a eles quanto a nós. Quando é confortável, pregue, mas quando for desconfortável, pregue a si mesmo. Quando você se sentir à vontade, pregue, mas quando estiver desconfortável, não estiver à vontade, debaixo de zombarias, debaixo de olhares cruzados, debaixo de pressão, pregue a si mesmo a palavra de Deus, porque a pregação da palavra de Deus é imperativa e é urgente. Pregue no tempo certo e pregue até fora de tempo. Na minha compreensão, há apenas duas práticas cristãs que a Bíblia nos instrui a nós praticarmos mesmo fora do tempo ideal, que é a oração e a pregação da palavra de Deus. A tempo e fora de tempo, ore. A tempo e fora de tempo, pregue a palavra. Mas essa pregação não é apenas imperativa, não é apenas urgente, mas essa pregação também deve ser bíblica, porque Paulo diz: corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e, o que, irmãos? Doutrina. Ou seja, não pregue as suas ideias, não pregue os seus planos, não pregue as suas estruturações humanas, pregue a palavra de Deus, porque as palavras humanas, por mais elaboradas que sejam, elas jamais transformarão os corações, mas a palavra de Deus faz isso todos os dias, transforma vidas. Pregue a palavra de Deus. E Paulo não apenas nos diz que a palavra de Deus deve ser imperativamente pregada, urgentemente pregada, biblicamente pregada, mas ele diz como pregá-la, e ele destaca aqui 3 verbos. Ele diz corrigir, repreender e exortar. É com correção, com repreensão e com exortação. E eu gostaria que nós pudéssemos entender um pouco esse esboço construído pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. Quando ele diz correção, correção significa apontar o erro, mesmo que seja desconfortável. Isto é corrigir. Apontar o erro, mesmo quando este apontado erro gere na pessoa que tem o seu erro apontado, ou em você que o aponta, gere constrangimento, é necessário na palavra de Deus apontar o erro. É necessário também na palavra, na pregação da palavra de Deus, repreender. A raiz da palavra repreender significa explicar qual é o preço. Ou seja, é explicar que existe um preço pelo pecado. Se você não ama o seu marido, há um preço pelo pecado. Se você não é exemplo para os seus filhos, existe um preço para o pecado. Se você não tem, jovem, namoro santo na presença de Deus, existe um preço para o pecado. Isto é repreender, destacar que existe um preço para o pecado. Mas não apenas com correção, com repreensão, mas também com exortação. Exortação significa trazer para junto, abraçar, consolar,
confortar. E para mim isso é impressionante, que na pregação da palavra de Deus é preciso haver confronto, é preciso haver alerta e é preciso também haver consolo. Não confronte sem consolar, não console sem confrontar. Pregue a palavra de Deus. Meus irmãos, Deus nos dá a cada um de nós uma vida e uma rede de relacionamentos que nos é único. Por onde você passará nesta semana, apenas você passará. As pessoas que você conhece, é você que conhece. As pessoas da sua família são da sua família. Os índios que Rossana e eu encontraremos neste ano, nós encontraremos, não vocês, porque cada um de nós possui uma agenda traçada por Deus, um círculo de relacionamentos no trabalho, na escola, na casa, na família, na vizinhança, nas ruas por onde nós passamos, e é nesta rede de relacionamentos que nós precisamos cumprir aquilo que é imperativo: pregue a palavra de Deus. Eu creio que muitas vezes nós gastamos tempo demais com coisas fúteis demais. E gastamos a nossa energia com aquilo que não vale a pena. E não nos sobra tempo, e não nos sobra energia para fazermos aquilo que é mais precioso para Deus: ver o seu povo pregando a sua palavra. Como eu mencionei, Rossana e eu estamos nos últimos 2 anos trabalhando também com a tribo Sateré, e há ali um jovem chamado André Sateré, que entregou sua vida ao Senhor Jesus cerca de 2 anos atrás. Um jovem que tinha uma vida de violência, hostilidade, rebeldia, conhecido em toda a região como o André Sateré violento. Ele entrega a sua vida ao Senhor Jesus. E em uma das viagens que nós fizemos para evangelizar 5 aldeias daquela tribo, alguns meses atrás, o André, ele quis nos acompanhar. E ele disse: eu gostaria de dar uma palavrinha em cada uma dessas aldeias. E eu fiquei com o coração assim meio pesado, um jovem, convertido, temente a Deus, mas ainda muito imaturo, muito recém-convertido. E fiquei pensando o que ele falará. Em cada aldeia, quando nós juntávamos os indígenas à noite para ouvirem a palavra de Deus, ele começava sempre contando a sua história desta forma. Ele dizia: eu sou André Sateré, e eu era violento e revoltado, mas Jesus transformou a minha vida. Meus irmãos, é a palavra de Deus que transforma o coração daqueles chamados por Deus para a glória de Deus, e Deus é glorificado quando a igreja prega a palavra de Deus. Mas para pregarmos a palavra de Deus, nós precisamos de tempo e de energia. Portanto, pare de gastar seu tempo e toda a sua energia com coisas secundárias e pregue a palavra de Deus. O ensino mais claro do apóstolo Paulo é este, no versículo 2: pregue a palavra. Porém, o ensino fundamental, este é o mais claro, este é o mais objetivo, mas o ensino fundamental não é este. Ele se encontra no versículo 1. É o que dá fundamento, significado, motivação para pregarmos a palavra de Deus. E no versículo 1 nós lemos assim: Paulo diz a Timóteo: conjuro-te perante, o que, meus irmãos? Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E então ele diz no versículo 2: portanto, prega a palavra. Ou seja, a principal razão para se pregar a palavra é o próprio Cristo e o reino de Cristo. Havia na época de Paulo apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, mas Paulo não disse a Timóteo: pregue a palavra por causa dos apóstolos,
pregue a palavra por causa da igreja, pregue a palavra por causa da liderança, pregue a palavra para escrever um bonito relatório. Ele disse: pregue a palavra por causa de Cristo. No versículo 2, que nós lemos antes, encontramos este ensino mais claro: pregue a palavra. No versículo 1, o ensino fundamental é este: pregue a palavra, mas pregue a palavra por causa de Jesus Cristo. Se nós temos, meus irmãos, tal ênfase, tal ensino em nossos dias, na palavra de Deus revelada há mais de 2000 anos, na grande comissão dada pelo próprio Senhor Jesus, e nestas palavras paulinas: prega a palavra de Deus. Eu creio, portanto, que se assim nós compreendemos, é injustificável que em nossos dias ainda haja 6.000 povos que não conhecem nada da palavra do Senhor Jesus. É injustificável. É injustificável que em nossos dias haja ainda 1.800 línguas que não têm sequer João 3,16 traduzido em seus idiomas. É injustificável que haja ainda 2.000 comunidades quilombolas, 10.000 comunidades ribeirinhas, 6.000 assentamentos sertanejos, sem a presença de uma igreja evangélica. É injustificável que em nosso país nós tenhamos ainda 100 tribos indígenas sem a presença de um missionário. É injustificável que nós tenhamos ainda em nosso país imigrantes que estão chegando em grandes levas, sem ouvirem a palavra de Deus, passam pelo Brasil 1 ano, 2 anos, 3 anos, não ouvem do Senhor Jesus. É injustificável que o seu vizinho com o qual você convive há 5 anos não tenha ainda ouvido pela sua boca do Evangelho do Senhor Jesus. É injustificável que a sua família com a qual você se encontra no Natal, Ano Novo, festa de aniversário infantil, e você conversa sobre tudo: tempo, economia, futebol, política, piadas, não ouça verbalmente a palavra de Deus, não conheça o Evangelho do Senhor Jesus. Meus irmãos, pregue a palavra por causa de Jesus Cristo, porque é isso que Jesus Cristo deseja, que a sua salvação seja conhecida por todos os povos da terra, seja do outro lado da sua rua ou do outro lado do mundo. Devemos pregar a palavra de Deus por causa de Deus. Quando nós pensamos sobre isto, nós devemos lembrar que Paulo não está sendo insensível. Paulo está centralizando o Evangelho. E me acompanhem, meus irmãos, o Evangelho não é de direita e não é de esquerda, o Evangelho é de Jesus. O Evangelho não veio apenas melhorar a sociedade, o Evangelho veio redimi-la. O Evangelho não vai apenas tornar o casamento mais feliz, vai purificá-lo. O Evangelho não vai organizar a sociedade ou a igreja a partir da tolerância, mas sim do amor. O Evangelho não vai trazer tranquilidade de coração, ele vai trazer verdadeira paz. O Evangelho não vai nos isentar dos problemas, aliás, vai trazer sobre nós mais perseguição. O Evangelho não vai glorificar homens, mas vai levar homens redimidos a glorificar o nome acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que o Evangelho, ele é supracultural porque ele é revelação de Deus para todas as culturas da terra. Ele é multicultural porque ele atrai pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações aos pés do Senhor Jesus. Ele é intercultural
porque essas pessoas convertidas, redimidas, vivem em comunhão e se amam e caminham como um só corpo. Ele é cultural porque Jesus, ele se revelou em nosso tempo e em nossa história. Ele é transcultural porque ele deve ser, por mandamento bíblico, levado de uma cultura para outra cultura. E ele também é contracultural, porque ele confronta e transforma o homem e a mulher na sua própria cultura. Este é o Evangelho, este Evangelho é o Senhor Jesus. O ensino mais claro, prega a palavra, versículo 2. O ensino mais fundamental, prega por causa de Cristo, versículo 1. Nos versículos 3 e 4, nós encontramos um outro ensino, ou um desdobrar desse ensino. Paulo diz, prega também por causa dos homens. Versículos 3 e 4, Paulo diz, pois haverá, prega a palavra, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se, o que, irmãos? A fábulas, a palavra grega mitos, fábulas, invenções, mitos. A principal motivação para a pregação da palavra é Cristo, mas a principal necessidade são os homens. A principal motivação é Jesus, mas a principal necessidade somos nós. É interessante que nós dividimos e distinguimos esse ensino bíblico de pregar a palavra para o descrente ou para o crente, mas parece que a Bíblia não faz isso. Pregar a palavra é pregar a palavra. É evangelizar, que é pregar o Evangelho, é evangelizar a igreja também. É falar e relembrar quem é Jesus. Paulo está dizendo, prega a palavra, seja para aqueles de perto ou de longe, de dentro ou de fora, prega a palavra, porque haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Há duas grandes verdades que precisam ser resumidas nesses dois versos. Em primeiro lugar, a sã doutrina, meus irmãos, é a verdade de Deus. É a verdade de Deus. A verdade de Deus não é algo fácil. Paulo está dizendo que alguns não suportarão, não é algo fácil. Ele está dizendo que as pessoas olharão para a verdade de Deus e não suportando, não achando fácil, não desejando abraçar, que essas pessoas inventarão suas próprias verdades, que Paulo chama de fábulas, de mitos, de invenções. Não apenas esta verdade de Deus não é algo fácil, mas, meus irmãos, os homens constroem as suas mentiras, não é pela ciência, não é pelo pensamento coordenado humano, não é pela filosofia. Os homens constroem as suas mentiras, segundo o versículo 3 e 4, pela sua cobiça, pelo seu pecado. Portanto, é por causa do pecado que rejeitam a verdade de Deus. E diz a palavra de Deus, sentindo coceira em seus ouvidos, ou seja, sentindo terrível desconforto. Alguém já sentiu uma coceira no ouvido sem poder coçar o ouvido? É tremendamente desconfortável, sentindo incômodo, coceira no ouvido, é forte demais, é pesado demais, eu vou inventar a minha própria verdade. E nós vivemos nesta época em que os homens inventam as suas verdades para não aceitarem a verdade de Deus. Li um texto nesses dias e fiquei tremendamente surpreso ao perceber que a cada ano o dicionário internacional Oxford, ele elege uma palavra, é a palavra do ano. E a palavra do ano eleita pelo dicionário Oxford em 2016 foi a palavra pós-verdade.
Ou seja, a verdade agora não é mais coletiva, não é mais universal, ela é individual, ela é escolhida, não há mais verdade, existe a escolha, não há mais fato, existe apenas a impressão. A palavra mais importante, eleita por aquele grupo de cientistas e linguistas, foi esta: é a pós-verdade. Mas a palavra de Deus nos diz: prega a palavra, mesmo quando a palavra incomoda. Prega a palavra, mesmo quando você é criticado. Prega a palavra, mesmo quando na sua faculdade aquele professor de história fará pouco caso de você. Pregue a palavra, mesmo quando na rodinha de amigos eles irão zombar da sua cara. Pregue a palavra, mesmo quando olharão para você dizendo: é um retrógrado, é um arcaico, é uma pessoa antiga. Pregue a palavra por causa de Deus. Pregue a palavra pela necessidade dos homens. Pregue a palavra pela nossa necessidade. Nós somos homens, nós precisamos da palavra de Deus. Pregue a palavra. Uma das grandes alegrias que nós tivemos em 2016 foi perceber que a equipe de 4 concombas na África, Gana, onde nós trabalhamos cerca de 9 anos, eles estão e começaram em janeiro do ano passado a traduzir o Antigo Testamento para a língua, uma das 4 línguas principais, que é a língua concomba Limompeu. Rossana e eu trabalhamos traduzindo o Novo Testamento, entregamos o Novo Testamento para eles em 2004, e quando nós entregamos o Novo Testamento, depois do culto de entrega, eles olharam para nós e perguntaram: muito bem, e quanto ao Antigo Testamento? E nós respondemos: nós já estamos morando na Amazônia, trabalhando bem distante de vocês, não dá para fazer esse trabalho, é um trabalho 2 ou 3 vezes maior. E eles pensaram: nós vamos investir em alguns dentre nós que possam aprender a traduzir a palavra de Deus. E meus irmãos, nós ficamos impressionados, porque com recursos próprios, eles enviaram 4 casais para a capital. E os 4 rapazes, eles aprenderam com as suas esposas, aprenderam inglês em primeiro lugar, depois foram fazer teologia, 3 deles são bacharéis em teologia, e 2 deles, depois de fazer teologia, fizeram ainda linguística e tradução da Bíblia. Em dezembro de 2015, eu estava em um país próximo, Guiné-Bissau, e eles me chamaram: passe aqui em Gana, que nós temos uma novidade. E eu fui até lá e eles falaram: eis os 4 tradutores, depois de 11 anos de investimento, eles estão prontos. E ali, meus irmãos, foi em dezembro de 2015, em janeiro de 2016, eles me enviaram uma mensagem para mim e para a Rossana pelo WhatsApp, porque o pessoal está moderno agora, o negócio lá até na tribo chegou o WhatsApp. Mandaram uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: nós começamos a traduzir Gênesis. E agora, há poucos dias atrás, mandaram outra mensagem dizendo: nós terminamos o 4º livro do Antigo Testamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E tudo isso tem acontecido porque um dos presbíteros, chamado Mebá, já falecido, no dia da entrega do Novo Testamento, na sua oração final, ele disse: louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra que aqui está. Era o Novo Testamento. Pedimos misericórdia e graça, ó Deus, pela tua palavra que ainda chegará. É o Antigo Testamento. E ele terminou dizendo: porque nós precisamos da palavra de Deus. Meus irmãos, olhem bem para mim nesse momento e pensem comigo. Nós precisamos de muitas coisas. Precisamos de alimento, precisamos de convivência, precisamos de família, precisamos de emprego, de educação, precisamos de motivação, precisamos de medicamentos, precisamos de assistência médica, precisamos de igreja, precisamos de consolo, precisamos de muita coisa, mas nós não podemos viver sem a palavra de Deus. É a única que transforma aquilo que homem algum consegue transformar. Portanto, pregue a palavra de Deus. Versículo 2, pregue a palavra, o ensino mais claro. Versículo 1, pregue por causa de Jesus, o ensino mais fundamental.
Versículos 3 e 4. Pregue também por causa dos homens, o ensino complementar. No versículo 5, nós encontramos o ensino pessoal. Porque agora Paulo, ele não está falando mais sobre a palavra, ou os homens, ou mesmo Deus, como uma motivação para a pregação, mas Paulo agora coloca seus olhos sobre Timóteo, e ele muda o seu discurso, ele olha para Timóteo, e no versículo 5 ele diz: tu, porém, ou seja, Timóteo, quanto a você, um ensino pessoal para o seu coração, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. O ensino pessoal é este: prega a palavra guardando o coração. É isso que Paulo está ensinando ao jovem Timóteo. Prega a palavra, mas guarda seu coração, senão você deixará de pregar a palavra. Pregue a palavra, mas guarde o seu coração, porque você precisa viver aquilo que prega. Pregue a palavra, mas guarde o seu coração, para que você tenha tempo e energia para fazê-lo, pregar a palavra do Senhor Jesus. Ele diz no versículo 5: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Esse versículo 5 começa com esta expressão: tu, porém. E talvez, meus irmãos, este seja o ensino mais difícil destes 5 versículos. Tu, porém. Porque tu, porém, significa seja diferente. A maioria segue as fábulas e não a Bíblia, mas tu, porém, seja diferente. A maioria só ouve aquilo que lhe satisfaz, mas tu, porém, seja diferente. A maioria fecha os ouvidos para a palavra de Deus, mas tu, porém, seja diferente. A maioria não vive aquilo que prega, mas tu, porém, seja diferente. A maioria só nega imposto, mas tu, porém, seja diferente. A maioria não trata com amor a própria esposa, mas tu, porém, seja diferente. A maioria não tem um namoro puro na presença de Deus, mas tu, porém, seja diferente. A maioria corre atrás do dinheiro e do status e do prazer e não da palavra de Deus, mas tu, porém, seja diferente. Tu, porém, meus irmãos, é o ensino mais confrontador destes 5 versículos, porque é o ensino pessoal. Prega a palavra, prega por causa de Jesus, prega por causa dos homens, mas tu, porém, seja diferente, guarda o teu coração. E Paulo nos ensina sobre este ser diferente, esse tu, porém, como ser diferente, e ele traz aqui 4 sugestões bíblicas reveladas por Deus. Em primeiro lugar, ele diz: ser sóbrio. Expressão aqui, sóbrio, significa equilibrado. Não seja extremado, não seja radical, não gaste a sua vida com coisas triviais. Não compre todas as brigas e todas as lutas. Não faça questão de todas as coisas, releve, porque você tem uma missão que é importante demais. Pregue a palavra, ser sóbrio. Ele diz: suporta as aflições. A palavra aqui, aflição, não é flagelo, aflição é pressão. Suporta as aflições, suporta a pressão, prega quando for fácil, prega quando for difícil, prega na sua família, prega nos seus vizinhos, prega perto e também longe, prega a palavra. E não apenas pregue, mas ore por aqueles que pregam e envie outros a pregarem. Faça parte deste reino, deste movimento do reino de Deus. Pregue a palavra, suporta as pressões. Ele diz: faça o trabalho de um evangelista. O apóstolo Paulo gosta de usar essa palavra, evangelistes, que é a palavra traduzida por evangelista. Nesse significado, neste versículo, eu entendo que não se trata aqui de evangelização, trata-se no versículo 2, pregar a palavra, querigmaticamente, de maneira evangelística também,
mas entendo que aqui no versículo 5, faça o trabalho de um evangelista, seria o equivalente a falar: coloque o evangelho em tudo que você é e em tudo que você faz. Fazer o trabalho de um evangelista é colocar o evangelho em nossas vidas. Se a gente fala, misture o falar com o evangelho. Se trabalhe, misture o trabalhar com o evangelho. Se estuda, faça o mesmo. Se você se relaciona, misture o seu relacionamento com o evangelho. O evangelho é o crivo de Deus para todas as coisas. É o evangelho. E ele diz, por fim, cumpre o ministério. A palavra enfática aqui não é ministério, a palavra enfática aqui é cumprir, ou seja, vá até o final. É importante o começo, e a Bíblia parece ensinar que é mais importante ainda a caminhada, mas o final também é importante. Perdemos, neste ano passado, o Dr. Russell Shedd, homem de Deus. Num pequeno vídeo, filmado por pastores que estavam ao seu lado, poucos dias antes da sua morte, ele dizia que estava sofrendo tanto, mas ele enfatizava, é tão pouco perante o sofrimento de Cristo. Terminou bem, testemunhando da verdade de Deus. E é isso que Paulo diz a Timóteo: guarda a sua caminhada para que você cumpra o ministério, termine bem, vá até o final. Parece que o prega a palavra não faz sentido sem o tu, porém. Sem uma vida pessoal transformada por Deus, não faz sentido pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos viver o evangelho que nós pregamos. Nós somos crentes há muitos anos. Participamos de escola dominical, pequenos grupos, ouvimos a pregação, fazemos e proferimos a pregação, lemos livros, influenciamos pessoas, todos nós, crentes no Senhor Jesus. Nós precisamos fugir deste risco terrível da carne, de nós falarmos com veemência de coisas que nós não vivemos. Prega a palavra, mas tu, porém, guarda o teu coração. Gostaria de encerrar partilhando com vocês um pouco da história de uma mulher que impactou o meu coração com o de Rossana nas últimas semanas, a doutora Helen Roosevelt. Ela era uma missionária da missão da qual nós fazemos parte, que é a WEC. A doutora Helen, ela faleceu no dia 7 de dezembro, mês passado, com 91 anos de idade. Ela era uma mulher preparadíssima, uma missionária inglesa, médica. Fez o seu curso de medicina e em Cambridge ela fez o seu doutorado em medicina, uma mulher tremendamente preparada. Aos 28 anos de idade, médica, missionária, doutora em medicina, ela vai para um dos países, no final da década de 50, um dos países mais hostis da África, naquela época. Ela vai para o Congo, em plena guerra. E ela vai para o Congo, e ali ela começa um ministério, e evangeliza, e prega a palavra, e ela vai até uma região onde quase não há assistência médica, e ela funda uma escola de enfermeiras missionárias e espalha aquelas enfermeiras missionárias por todo o país. Ela chega à conclusão que é necessário terem também um hospital de referência, e ela constrói um hospital com 100 leitos. E não apenas um hospital, mas também um leprosário. E ali ela desenvolve o seu ministério e depois é enviada para uma região ainda mais do interior do Congo. E aí a guerra civil se alastra, se torna terrível e dezenas de missionários são sequestrados, inclusive a doutora Helen. Ela é sequestrada e ela escreve em seu diário um pouco sobre aquele tempo de cativeiro. E eu leio para os irmãos. Ela disse: eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes. Me humilharam, insultaram, agrediram dia a dia.
Em outra parte do diário, semanas depois, no cativeiro, ela escreve: em uma das noites, o horror ultrapassou todos os limites e foi violentamente abusada sexualmente. Senti que Deus havia me abandonado. Dias depois, ela escreve: logo depois senti uma impressionante presença de Deus que me dizia: Helen, estes não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos, indizível amor. Seu conforto foi total e entendi que seu amor me era suficiente. Ela foi, depois disso, liberta do cativeiro, voltou quase à morte para a Inglaterra, passa quase um ano para se recuperar, tempos e tempos em um hospital, ossos quebrados, problemas não apenas físicos, mas emocionais profundos. Depois de um ano, ela melhora e ela diz: eu preciso voltar para o Congo. E a missão a chacoalha dizendo: mas é loucura. Ela disse: é loucura, mas é de Deus, eu preciso voltar para o Congo. E ela volta para o país no auge da guerra civil, e ela volta para o mesmo lugar para perceber que naquele lugar em que ela havia construído um hospital para 100 ou com 100 leitos, eles haviam destruído totalmente aquele hospital. Ela ora a Deus, recomeça aquele trabalho e constrói um hospital com 250 leitos. E não apenas isso, reconstrói o leprosário. E não apenas isso, constrói uma maternidade. E não para, funda uma escola para médicos. E espalha a palavra de Deus por toda aquela região. Ela morre aos 91 anos de idade, há poucos dias atrás, na Inglaterra, mas antes de morrer, ela escreve algumas notas, e eu leio para os irmãos uma parte. Ela diz: o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e alguma coisa a mais. Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos ser os primeiros e os melhores. Nós devemos desejar somente Jesus. Somente Jesus. Quando nós desejamos somente Jesus, o nosso maior desejo é conhecer a Jesus. E o fazemos na palavra de Deus. O nosso desejo é viver Jesus, e o fazemos dia a dia. E o nosso desejo é pregar Jesus. Prega a palavra, quando for conveniente, e também quando não for. Prega a palavra. Vamos orar, curva a sua cabeça. Ore comigo, e ore nesse momento pela sua própria vida. Cada um de nós pode orar pela sua vida. Estamos em um início de ano, talvez Deus esteja nos lembrando de coisas que já sabemos, mas que precisamos relembrar. Talvez estejamos em um início de ano, mas uma vida frenética demais, cheia demais de coisas fúteis demais. Talvez estejamos olhando para onde não deveríamos olhar. Talvez os nossos olhos precisem ser redirecionados para o Senhor Jesus. Prega a palavra. Prega por causa de Jesus. Prega também por causa dos homens. E guarda o seu coração, para que você pregue a palavra de maneira que glorifique a Deus. Meu tema pessoal neste ano, cada ano tem um tema de devocional, e neste ano é glorificar o nome de Jesus. Porque eu creio que nós devemos pregar a palavra, viver o Evangelho, espalhar o Evangelho, não é porque o Evangelho precisa de nós. Outras pessoas poderiam fazê-lo e fazê-lo melhor, mas porque nós fomos chamados para glorificar o nome de Jesus. E quando nós precisamos só de Jesus, não de Jesus e algo mais, nós glorificamos o seu nome.
Talvez você tenha alguma coisa entre você e Deus, seu coração, a sua vida, que você queira colocar perante o Senhor nesta noite. Talvez algo pelo qual você tem orado, ou lutado, ou se incomodado, e você quer orar a Deus dizendo: Senhor Deus, simplifica a minha vida, aumenta a minha fé, me ajuda a pregar a Tua palavra. Simplifica a minha vida, aumenta a minha fé, me ajuda a pregar a Tua palavra. Se você tem algo particular entre você e Deus que você quer colocar perante Ele neste momento, se você se sentir à vontade, fique de pé onde você está para nós podermos orar juntos. Toda a igreja de Deus é chamada por Deus para pregar a palavra de Deus. Todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Mas no meio dos salvos, chamados por Deus, Ele também chama alguns para ministérios específicos. Toda a igreja é chamada por Deus, mas nem toda a igreja é chamada para pastorear. Deus chama alguns para serem, segundo Efésios 4:11, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Deus chama toda a igreja, mas Deus também chama alguns para ministérios específicos. Em Efésios capítulo 4 nós sabemos por quê. Para que duas coisas aconteçam: para que a igreja seja edificada e para que o evangelho se espalhe por toda a terra. Portanto, Deus chama pastores, Deus chama missionários. Se Deus te vocacionou para o ministério e você ainda não partiu, você está ainda colocando isso perante o Senhor, e a sua oração nessa noite é essa: Senhor Deus, o Senhor me chamou, eu ainda não parti, mas eu não me esqueci, ó Deus, eis-me aqui, eu não me esqueci. Se esta é a sua oração específica nesta noite, eu gostaria também que nós pudéssemos orar por você como igreja. Nesse caso, saia de onde você está e venha aqui à frente rapidamente. Se Deus o chamou para o ministério, você tem essa convicção, você não sabe para onde, como, quando, mas você sabe que Deus o chamou, mas você ainda não partiu. E a sua oração é essa: Senhor Deus, eu não me esqueci, eis-me aqui. Se é este o teu caso, eu creio que é privilégio da igreja também orar por aqueles a quem Deus chama para ministérios específicos. Venha rapidamente aqui à frente e nós, como igreja, também oraremos pela sua vida. Prega a palavra, prega a palavra. Oremos ao Senhor. Ó Deus, neste início de ano, nós rogamos sobre as nossas vidas a Tua graça. Sem a Tua graça, estaríamos todos perdidos. Ó Deus, nós rogamos a Tua graça para que o Senhor transforme nas nossas vidas aquilo que precisa ainda de transformação. Aquilo que nós sabemos e aquilo que nós também desconhecemos. Nós oramos ao Senhor pedindo que o Senhor mesmo sonde o nosso coração, ó Deus. E nos ajude, Senhor Deus, a termos uma vida purificada, santificada, para que o Teu nome seja glorificado em nossa caminhada, em nossa vida, em nossa história, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda, ó Deus, a glorificarmos o Teu nome nos relacionamentos conjugais, a glorificar o Teu nome como nós educamos os filhos, a glorificar o Teu nome como nós nos relacionamos com os pais, a glorificar o Teu nome como nós vivemos em comunhão com os irmãos, a glorificar o Teu nome como nós perdoamos e voltamos a perdoar, a glorificar o Teu nome quando nós vemos a Tua palavra que nos transforma, a glorificar o Teu nome, ó Deus, quando nós pregamos a Tua palavra. Nos ajude, ó Deus, ao longo deste ano, a termos a nossa vida simplificada, pois às vezes a complicamos demais. Nos ajuda, Senhor Deus, ao longo deste ano, a termos a nossa fé aumentada pela Tua palavra. E nos ajuda, Senhor Deus, neste ano a nós pregarmos a Tua palavra, individualmente, como família, também como igreja.
Continua, Senhor Deus, despertando vocações. E, ó Deus, fazendo de toda a igreja vocacionada, pregadora da palavra, perto e longe. E a estes que vêm à frente dizendo: Senhor Deus, o Senhor nos chamou e nós não estamos esquecidos. Ó Pai, como igreja nós queremos orar pelos Teus filhos e rogar sobre eles discernimento, ó Deus, e perseverança. Discernimento para que saibam qual é o próximo passo. Não precisam saber todos os passos, mas para que o Senhor, ó Deus, nos próximos dias, semanas, possa, Deus, deixar claro para cada um deles qual é o próximo passo. Ó Deus, e para que também tenham perseverança, para não pararem ao longo do caminho, mesmo debaixo de pressão, para não cederem, chegarem ao final. Nós oramos, Senhor Deus, também pelos pastores e líderes dessa igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de diversos ministérios, pastores e líderes que também visitam esta igreja neste culto, missionários. Senhor Deus, nós oramos por cada um de nós e nós rogamos do Senhor a Tua graça, a Tua ousadia para nós pregarmos a palavra e a Tua santidade para nós vivermos aquilo que nós pregamos. É a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Que Deus os abençoe. Preguemos a palavra.